Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. Meu nome é Nelson e hoje vamos falar da constituição da célula. Já aprendemos sobre célula nas lições anteriores, sobre como é que é observada, qual é o instrumento usado para se observar a célula, qual é a sua função no nosso organismo. Já sabemos que todo organismo é constituído por células. E células são locais onde várias reações bioquímicas acontecem. E essas reações bioquímicas vão garantir a vida de todo o organismo. Então, onde é que acontecem essas reações bioquímicas? Essas reações bioquímicas acontecem em organelos celulares, ou seja, organelos que se encontram dentro da célula. Organelo é uma expressão semelhante a órgão, órgãos da célula, órgãos que se encontram dentro da célula. Então, a constituição da célula vão ser, ou neste caso, as células vão ser constituídas por organelos. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Mas antes peço para que se inscreva no canal e partilhe este vídeo com pessoas que possam precisar deste tipo de informação. Vamos à aula. Aqui temos desenho de uma célula qualquer. Então, dizer que esta não é uma única célula, mas sim uma célula que vai nos permitir o estudo da estrutura celular, da constituição da célula. Então, aqui vamos ter funções das estruturas, né, os organelos que compõem a célula. E uma das estruturas que compõe a célula é o citoplasma. Então, citoplasma, que é um líquido amorfo e viscoso, onde são realizadas todas as funções vitais da célula. Então, este todo espaço aqui, que estão a observar, todo esse espaço, é o citoplasma, onde vamos encontrar vários pontinhos, como estão a ver aqui, que são organelos celulares. Aqui também tem este organelo, mais este, mais este, mais este, mais este, mais este, mais este, mais este. Então, este espaço aqui, onde vamos encontrar este líquido viscoso, vamos chamar de citoplasma. A outra constituição da célula, ou o outro constituinte da célula, é a membrana plasmática. A membrana plasmática, que é a película lipoproteica porque apresenta lípidos e proteínas. E sobre este assunto, lípidos e proteínas, vamos aprender mais adiante quando formos a falar da composição química da célula. Então, esta película lipoproteica tem a função de delimitar o conteúdo nuclear, okay, e selecionar o que sai e entra na célula, além de proteger. Então, aqui nós vamos encontrar o núcleo, ao mesmo tempo vamos encontrar a célula. Então, este núcleo aqui é rodeado por uma membrana. Então, esta membrana vamos chamar de membrana plasmática nuclear. Então, esta aqui é outra membrana, este traço preto aqui é outra membrana que vamos chamar de membrana celular ou uma membrana plasmática celular, ok? Então, a função dela é de delimitar a célula. Então, para saber qual é o limite da célula, tem que ter aqui a membrana plasmática, assim como para saber qual é o limite do núcleo para células eucariotas. Tem que se ter aqui a membrana plasmática do núcleo. Okay? Para além de delimitar, terá a função de proteger a célula, evitando passagem de qualquer maneira de substâncias que se encontram fora da célula para dentro ou de substâncias que estão dentro da célula, a sua saída para fora. Então, para que haja gestão desta disponibilidade de substâncias internas da célula e externas, é preciso que haja esta película lipoproteica, que é a membrana plasmática. Vamos encontrar também a parede celular. Dizer que a parede celular é encontrada em algumas células, não em todas as células. Para o caso de células eucariotas que constituem organismos animais ou de animais, nós não encontramos a parede celular, apenas encontramos a membrana plasmática. Então, a parede celular vamos encontrar muito mais em células das plantas e também em bactérias. Então, a membrana plasmática, a parede celular é a estrutura, okay, que protege a célula e confere a rigidez à célula. Então, se vamos a ver aqui, esta é uma célula, é uma outra imagem da célula, não é? Contém o citoplasma, que é este ambiente aqui, onde vamos encontrar vários organelos, que são estes de cor esverdeada, avermelhada, cor azulada,
cor esbranquiçada, ok? São representações de organelos encontrados dentro da célula. Aqui também temos o núcleo celular. Então, esta parte do traço preto aqui, este traço preto, nós vamos chamar de membrana plasmática, o que já aprendemos ou acabamos de aprender. Depois desta parte preta, vamos encontrar esta parte amarelada aqui. A parte amarelada é esta parte amarelada. Vamos chamar, sim, ela de parede celular, que é a segunda estrutura que vem depois da membrana plasmática. E qual é a função? A função é de proteger a célula, conferindo-lhe a rigidez, ok? Enquanto o citoplasma, ou a membrana plasmática, protege a célula, esta aqui, para além de proteger, neste caso a parede celular, para além de proteger, vai conferir a rigidez à célula. Isso vai permitir com que a célula, por exemplo, de uma planta, não exploda por receber o excesso de água. Enquanto que os organismos, como animais, têm vários mecanismos para eliminar o excesso de água, assim como de outros sais, como, por exemplo, a urina e a capacidade de suar. Então, dessas formas pode-se perder alguns líquidos em excesso. Então, não há necessidade de existir lá a parede celular. Mas em caso de não existirem esse tipo de sistema, se não existissem esse tipo de sistema, mecanismos de eliminar o excesso de água ou de líquidos, então as células dos animais explodiriam por excesso de água. Enquanto que a célula da planta, por causa da parede celular, não explode, apenas quando recebe um certo líquido, esta parede celular vai delimitar, evitando com que saia, com que venha a explodir. Vai limitar, conferindo a rigidez da célula, fazendo com que não entre mais líquidos. Ok? O núcleo. Nós temos aqui na célula um organelo, uma parte, não é, da célula, que vamos chamar de núcleo. Onde é que é o núcleo? É aqui onde estou a representar neste momento. Então, este é o núcleo. Dentro do núcleo nós vamos encontrar o nucleolo e vamos encontrar a cromatina. O que é cromatina? Cromatina é nada mais, nada menos que a nossa informação genética, o nosso DNA. O nosso DNA, a informação responsável por todas as nossas características fisiológicas, tanto nossas assim como de qualquer organismo vivo. Então, o núcleo é responsável pelo controle de todas as atividades da célula, ok? Através da cromatina, da informação genética. Então, este é o nosso núcleo, este lugar aqui. Vamos encontrar também ribossomas. Ribossomas são essas pontinhas que estão a ver aqui espalhadas no citoplasma. Ok? No citoplasma temos esses pontinhos aqui. Outros pontinhos se encontram ligados a esta estrutura, a este organelo celular, que depois vamos falar dele. Então, ribossomos, qual é a função? A função dos ribossomos são partículas, elas são partículas presentes tanto nas células procariotas como nas células eucariotas. Lembrando que as células procariotas são aquelas que não possuem um núcleo delimitado, um núcleo verdadeiro. A informação genética encontra-se espalhada na célula. As eucariotas já possuem um núcleo, como é o caso desta célula. Então, os ribossomos podem ser encontrados nesses dois tipos de células. Então, os ribossomos, qual é a função delas? É de produzirem proteínas celulares. Então, quando a informação genética é traduzida, é transcrita aqui no nosso núcleo, ela sai pelo RNA e vai passar pelos ribossomos, que se encontram aqui neste organelo, que vamos falar dele daqui a nada. E aqui, essa informação genética vai ser lida, produzindo-se assim as proteínas. Este assunto vou desenvolver muito mais quando formos a falar de assuntos do módulo 5. Então, esta é apenas a introdução. O que é importante saber é que a informação genética, quando é tirada do núcleo para a necessidade da célula, ela vai ser lida aqui para se produzir a proteína que a célula nesse momento está a precisar para a sua atividade vital. Retículo endoplasmático. Agora sim, vamos falar desta estrutura que eu disse que íamos falar dela. Então, este organelo celular, juntamente com estas partes aqui,
recebe o nome de retículo endoplasmático. Então, este retículo endoplasmático é uma rede de túbulos e sacúolos ou cisternas. Então, cisternas, sacúolos. Então, é um sítio que pode-se armazenar ou pode-se permitir o transporte de certas substâncias. Então, esta estrutura, esta membrana, vai desde a membrana nuclear. Então, começa aqui da membrana nuclear, está muito ligada à membrana nuclear, ao núcleo, até ao citoplasma. Então, começa daqui até ao citoplasma, que é este espaço aqui. Ok? O retículo endoplasmático pode ser rugoso, que é este aqui. Esta parte é a parte do retículo endoplasmático rugoso ou granular. Mas também podemos encontrar este sim, que é associado ao núcleo, é o retículo endoplasmático rugoso ou granular. Então, podemos também encontrar o retículo endoplasmático liso, que é este e este. Então, esse retículo endoplasmático liso não se encontram ligados à membrana nuclear. Muito bem. Funções do retículo endoplasmático rugoso. Funções deste organelo aqui, desta parte do organelo, ok? Então, tem a função de transportar as proteínas. Lembram que quando sai informação genética, aqui é traduzida nos ribossomos que se encontram no retículo endoplasmático rugoso. Então, essas proteínas produzidas são transportadas pelo este retículo, porque tem uma forma de sacúolos. Então, pode armazenar, assim como transportar substâncias, que neste caso são as proteínas. Então, as proteínas também são consideradas enzimas quando tem uma determinada função dentro do nosso organismo ou do organismo de qualquer ser vivo. Então, esse transporte é de proteínas produzidas ao nível de ribossomos para o aparelho de Golgi. Então, essas proteínas, quando são transportadas aqui, são transportadas para chegar neste outro organelo que está aqui, que se chama complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi. Então, são transportados daqui até aqui. Então, a função do retículo endoplasmático rugoso é de transportar as proteínas produzidas pelos ribossomos até este local aqui. Ok? Também participa na síntese e armazenamento de proteínas. Síntese significa produção, ok? E armazenamento de proteínas que posteriormente são enviadas para o meio extracelular. Então, há proteínas como, por exemplo, proteínas da saliva, proteínas que se encontram no estômago, que são importantes na digestão. Estas são produzidas aqui e são transportadas para o meio extracelular para chegar em zonas como a língua, ou como a boca, como o estômago, para desempenhar a sua função enzimática. Então, quem participa na síntese e no armazenamento desse tipo de proteínas é o retículo endoplasmático rugoso. Como é que chegam até lá? Chegam sendo transportados por outros organelos celulares. A função do retículo endoplasmático liso. Este aqui está envolvido no metabolismo e transporte de lípidos. Então, lípidos são substâncias gordurosas, ok? Tem relação com substâncias gordurosas. Então, aqui são transportados e metabolizados os lípidos. Lembrando que o metabolismo são reações bioquímicas que consistem em degradar ou sintetizar certas substâncias orgânicas para um certo fim, ok? Do nosso organismo. Então, quem participa na síntese, no metabolismo e no transporte de lípidos é o retículo endoplasmático liso. A parede de Golgi que está aqui, ok? A parede de Golgi que está aqui, então ele é constituído por sacúolos achatados ou planos. A palavra achatado quer dizer plano. Então, esses sacúolos são sobrepostos, como estão a ver aqui, temos este, está sobreposto a este, até chegar aqui. Então, estes são sobrepostos formando dictiossomos. Então, os dictiossomos originam vesículas de secreção, que vão permitir a saída de substâncias produzidas na célula, neste caso as proteínas. A função do aparelho de Golgi é de realizar a secreção celular e produzir lisossomos, ok?
lisossomos, por exemplo, aqui temos um lisossomo, aqui temos outro lisossomo. Então, esses são produzidos aonde? São produzidos no aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi. Então, tem também a função secretória de glicídios e proteínas e é muito ativo na formação de membranas e da parede celular. Então, para que haja a formação da parede celular, é preciso que haja este complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi. Também para que haja a secreção de glicídios ou glícidos, assim como proteínas, é preciso que haja o complexo de Golgi. Ok, esta é uma célula, outro tipo de célula, mas apresenta alguns organelos semelhantes aos da célula que já estudamos. Como aqui estamos a falar da célula no geral, vamos continuar. Coloco esta célula porque o organelo que vamos tratar dele agora só é encontrado em células que realizam a fotossíntese. Então, este organelo chama-se plastos. Então, os plastos são muitos grupos de organelos característicos de células vegetais. Então, célula vegetal ou célula da planta tem este formato aqui. E nós aqui vamos encontrar plastos. Existem vários tipos de plastos, mas o plasto mais comum é o cloroplasto, como estão a ver aqui. Este e este. Estes são os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese nas plantas. Graças a estes organelos, as plantas realizam a fotossíntese. Vamos continuar sobre os plastos. De acordo com a sua cor, os plastos classificam-se em cromoplastos, quando são coloridos, ou leucoplastos, quando não têm cor. Então, os cromoplastos são mais importantes nas plantas. Neste caso, o mais importante é o cloroplasto, que contém o pigmento clorofila e é por isso que tem a cor esverdeada. Então, se nós observarmos a cor esverdeada da planta, é causada pela presença de cloroplastos, neste caso de clorofila. Então, a cor dos frutos maduros, por exemplo, é devido à presença de cloroplastos com pigmentação, com pigmento vermelho nas suas células. Então, se uma fruta ou um fruto se torna maduro e muda de cor, por exemplo, para uma cor avermelhada, é por causa da presença desses plastos com cor avermelhada. Então, a fotossíntese realiza-se nos cloroplastos, um organelo característico das plantas vegetais. Então, aqui temos a estrutura de um cloroplasto. Num cloroplasto, nós vamos encontrar tilacoides, vamos encontrar estroma, vamos encontrar a membrana externa e vamos encontrar a membrana interna, que é esta parte aqui, e vamos encontrar todo este grão, esta pilha aqui, toda esta pilha vamos chamar de grânum. Esta pilha de tilacoides vamos chamar de grânum. Ok? A cor dos frutos maduros, ok? O cloroplasto é um organelo celular delimitado por uma membrana dupla. Ok, já expliquei lá naquela imagem, então não necessita de explicar este slide. Vamos passar para o outro. Internamente, os cloroplastos possuem pequenas bolsas achatadas, ok? Os tilacoides, então essas são as bolsas achatadas que formam pilhas de grano, ok? Como já expliquei. Os tilacoides estão mergulhados no estroma, então este espaço aqui é estroma, que contém DNA e RNA. Então, contém também enzimas e ribossomas e também podem existir grãos de amido e gotículas de lípidos, ok? A função dos plastos, então, síntese de moléculas orgânicas no processo de fotossíntese, ok? Moléculas orgânicas no processo de fotossíntese, estamos a falar especificamente de glicose, que é produzida no processo da fotossíntese. Vacúolo, ok? Aqui temos uma célula, nesta célula temos o núcleo, temos também cloroplastos, como acabamos de falar, tem também outros organelos, mas também este tipo de célula aqui, também célula vegetal, tem um espaço aqui. Então, este espaço vamos chamar de vacúolo. Vacúolo ocupa, em média, metade do volume celular. Então, é uma bolsa cheia de água e de várias substâncias envolvidas por uma única membrana. Ok? Agora, vamos comparar células vegetal e célula animal. Esta aqui é uma célula animal, esta aqui é uma célula vegetal. O que é que existe na célula
vegetal que não se encontra na célula animal. Dizer primeiro que a célula vegetal possui todos os organelos que a célula vegetal possui todos os organelos que a célula animal possui. Porém, a célula animal não possui todos os organelos que a célula vegetal possui. Por exemplo, aqui nós vamos encontrar cloroplastos. Nós não encontramos cloroplastos na célula animal, mas somente na célula vegetal. Aqui vamos encontrar o vacúolo e aqui nós não temos o vacúolo na célula animal, só temos o vacúolo na célula vegetal. Então, esta a outra característica que vai diferenciar os dois tipos de célula é a presença da parede celular. Aqui nós vamos encontrar a parede celular e aqui na célula animal nós não temos a parede celular. Então, o que vai diferenciar é a presença do vacúolo, dos cloroplastos e também da parede celular. Mas ambos possuem organelos como o núcleo, que temos o núcleo, retículo endoplasmático, temos aqui também temos, aparelho de Golgi, temos aqui também temos, mitocôndrias, temos aqui também temos, vamos lá, outro organelo que podemos encontrar aqui, tem citoplasma, aqui também tem citoplasma, tem também a membrana plasmática, aqui também vamos encontrar a membrana plasmática. O que diferencia os dois tipos de células, repito, é o vacúolo, que só encontramos na célula vegetal, e aqui não tem. A parede celular, que só encontramos na célula vegetal, aqui não tem. E também os cloroplastos, que só são encontrados na célula vegetal, e aqui nós não temos. Muito obrigado pela atenção, pela sua participação. Peço que não se esqueça de compartilhar este vídeo com pessoas que possam precisar desta informação e até a